Tem pessoas que parecem ser crente e não é. Tem igreja que aos nossos olhos parece ser um lugar de adoração, mas às vezes não é. Tem líder religioso, que são pastores, entre aspas, parece ser um verdadeiro pastor, mas não é. Se você quer entender o que eu estou falando neste exato momento, acompanhe aí esta mensagem com o pastor Eliazar Domini. Com certeza é uma mensagem de suma importância que você precisa ficar sabendo neste momento, tá bom? Eu vou deixar você acompanhar aí e só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem. Acompanhe aí, não sai, fica até o final porque a mensagem é forte. Quando Mica restitui o dinheiro que havia sido roubado à sua mãe, esta mulher resolve consagrar o dinheiro a Deus, consagrar aquela sua prata ao Senhor, e então faz um ídolo para Deus, Percebemos que aquela família era uma família que desejava fazer as coisas santas, fazer as coisas para Deus, porém, aquilo que achava certo. Influenciados pela cultura local, influenciados pelos povos que haviam ali, aquela mulher e seu filho descumprem claramente o mandamento de Deus, dizendo não faça imagem de escultura, mas ela fez uma imagem para Deus. Para Deus. Nem tudo que tem aparência de santo é santo. E algumas pessoas hoje querem dar para Deus aquilo que Deus não está pedindo, mas eu estou fazendo de coração. Gravei um vídeo recentemente sobre a questão da música. O nosso manual está aqui, eu trouxe. Claro. Manual é claro. Pastor, mas por que o senhor está falando do manual? Na Bíblia não tem falando. A Bíblia não vai falar de ritmos musicais, né, irmãos? E a Bíblia não se propõe a falar de todos os detalhes da nossa vida. A Bíblia não fala sobre cocaína. A Bíblia não fala sobre o uso de outros entorpecentes. A Bíblia não fala sobre gêneros musicais. É claro, a Bíblia não se propõe a falar de todos os detalhes. Mas tem princípios ali que, sendo extraídos, a gente consegue estabelecer eu diria, uma doutrina mais próxima daquilo que Deus espera. Então, enquanto a Bíblia não fale nada sobre o uso de entorpecentes, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu preciso dizer que usar determinadas coisas é condenado por Deus? Não precisa estar escrito ali, não usarás isso, não. Então, você tem o manual da igreja feito por teólogos, em parceria com líderes de toda a igreja, mundialmente falando. Líderes leigos, teólogos, pastores se reúnem. E a serva do Senhor diz que quando a igreja está reunida em assembleia mundial, é como se fosse a voz de Deus. Aí o manual diz assim: todo o gênero do rock, jazz e formas híbridas derivadas destes ritmos devem ser rejeitados. Eu li isso no meu canal, falei, fiz um vídeo. Ah, você não pode falar isso. Ora, como não? E tem pessoas que botam a letra de Jesus. Então, se eu botei a letra de Jesus, então está tudo certo. Não importa se é um funk, não importa se é um axé, não importa se é pagode, não importa se é samba, não importa se é forró, não importa se é rock. O importante é ter o nome de Deus. Mica. Ele acha que porque ele está dedicando a Deus, então está tudo certo. Não está. Só porque você dedica a Deus, não significa que está certo. Só porque leva o nome de Cristo, só porque você botou uma letra de cristão, não significa que aquilo que você está oferecendo é para Deus de fato. Lá estava Mica fazendo uma imagem de prata e dedicando a Deus. Nem tudo que parece santo é santo. Muito cuidado. Porque há pessoas que estão querendo dedicar a Deus aquilo que Deus não quer. Dedicando a Deus aquilo que Deus não pediu. E nós não podemos brincar com isso, porque é coisa séria. No passado, teve pessoas que fizeram isso, além de Mica. Caim, Deus disse cordeiro. Caim chegou e trouxe fruta. Mas olha que fruta bonita, mas Deus pediu o quê? Cordeiro. Não dê fruta se Deus pede cordeiro.
Outra lição importante está no verso 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Fez um éfode de terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse sacerdote. A falsa congregação com aparência de piedade. Mica fez um santuário. Mica tinha uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote. Tinha os ídolos. E agora consagrou um de seus filhos para ser sacerdote da casa. Bom, aos olhos de algumas pessoas, aquele lugar poderia ser um lugar santo. Como se aquele ambiente fosse um ambiente separado por Deus. Afinal de contas, tem alguém usando uma roupa de sacerdote. Afinal de contas, tem um éfode ali tem deuses, foi consagrado a Deus. E os danitas, quando chegaram lá, até pensaram que era algo realmente de Deus. E muitos hoje pensam que apenas por um lugar se chamar igreja, só porque um lugar tem o nome de igreja, e porque tem alguém líder que foi consagrado, um líder religioso, pensam que este ambiente é um ambiente de Deus, mas isso está longe da verdade. Nem todo lugar que diz ser de Deus, nem todo espaço que diz ser uma igreja, infelizmente eu preciso dizer com todas as letras, nem todo lugar que se diz igreja é de fato um espaço onde se busca a Deus. E há muitas pessoas sendo enganadas por falsos líderes, com pretensões as mais absurdas, com ideias as mais estranhas à palavra de Deus, mas ele foi consagrado. Outro dia eu estava vendo um sermão, fiz até uma reação a este sermão, onde o indivíduo disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Não sei de quantos de vocês viram esse cidadão falando. A Bíblia tem que ser atualizada. Porque, segundo ele, a Bíblia condena a prática da homossexualidade. Deus disse que aquilo é pecado. Então, segundo ele, a gente tem que dar uma atualizada na Bíblia, porque a Bíblia está fora dos parâmetros atuais. Tem que dar uma modernizada na Bíblia. Queridos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas esse rapaz se chama pastor, tem a sua congregação e tem muitas pessoas seguindo. Não é o fato de se chamar igreja e o fato de ter alguém ali que foi consagrado, que significa que esse ambiente é um ambiente que está realmente buscando a Deus. O verso 6 diz: cada um fazia aquilo que parecia certo, por não conhecerem a lei. O povo de Israel fazia aquilo que eles achavam certo, porém nem tudo que parece certo é o melhor. Na verdade, quando nós decidimos escolher por nós mesmos, sem depender de Deus, a queda, a destruição é só uma questão de tempo. Mas aí entra na história o tal levita. Até então era o filho de Mica que estava sendo consagrado pastor do lugar. Foi consagrado líder religioso. Mas aí agora chegou o levita, versos 7 a 10. Havia um jovem de Belém que estava peregrinando, vocês acompanharam o relato. E aquele rapaz chegou. Mica, quando viu um levita de verdade diante dele, pensou assim: agora eu vou dar maior credibilidade à minha religião, a religião falsa que ele criou. Agora ele não tinha apenas um santuário, mas agora ele tinha um levita juntamente com ele, como se fosse o sacerdote do lugar. E aquele levita aceitou ficar com Mica por causa do dinheiro. É o líder que vende o seu ministério. E quantos pastores hoje estão vendidos às ideologias desse mundo? Quantos líderes hoje estão vendidos às coisas deste mundo? Mica queria dar um aspecto de santidade à sua falsa religião. Ele já tinha um santuário falso, ele já tinha os deuses falsos, ele já tinha a roupa de sacerdote falsa, e agora ele tinha um sacerdote falso também. Ah, mas era levita. Falso. Porque se ele fosse um levita de verdade, na hora que o Mica fez o convite para ele dizendo: olha, venha ser o meu sacerdote, vou te pagar um salário. O que aquele levita, se ele fosse um autêntico levita, um sacerdote de verdade, o que ele deveria fazer?
Você quer que eu seja sacerdote? Você quer que eu seja sacerdote? Então eu preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, que isso que você chama de igreja não é igreja. Sua casa não é igreja. Ah, não? Não. E aqui eu já quero chocar alguns. Tem muita gente por aí com uns discursozinhos. Igreja sou eu e você. Ir à igreja a gente vai se quiser. Esse espaço é só parede. Eu já vi umas pessoas com essa conversa por aí. Não precisa ir à igreja. Não preciso visitar um templo, porque eu e você somos a igreja. É verdade, queridos, que a Bíblia chama de eclesia o corpo de crentes reunidos, ou seja, a igreja, o corpo de crentes reunidos. Sim, é verdade. Mas é verdade também que a mesma Bíblia que relata que a nação de Israel era a eclesia, e no Novo Testamento a igreja, o ajuntamento dos discípulos, também é verdade que Deus falou a Moisés: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Sim, o corpo de crentes reunidos é a igreja. E é verdade que esse espaço vazio não teria sentido, mas é verdade igualmente que este ambiente aqui foi consagrado ao Senhor. E vir aqui é um dever do cristão. Ah, eu quero adorar em casa. É igual a brasinha que a gente tira do braseiro. Ela vai apagando. Então, se o levita fosse um autêntico sacerdote, ele já diria para aquele rapaz: esqueça, você está querendo transformar sua casa aqui. Sua casa não é a igreja. Vá à igreja de verdade. Vá adorar a Deus lá. É claro que na sua casa deve ser um lugar para se buscar a Deus, mas eu já estou vendo também que você está buscando da maneira errada. Deus não precisa de uma imagem como essa que você fez. Ah, mas eu vou te pagar. Não quero o seu dinheiro. Separe aquilo que você recebeu. Separe 10%. Leve ao templo. É lá que se entrega. Não é na minha mão, não. Se ele fosse um autêntico sacerdote, se ele fosse um levita de verdade, era isso que ele teria dito. Mas Mica agora chega à triste conclusão, depois de ter a sua religião falsa, o seu sacerdote falso, os seus deuses falsos, agora ele tinha também uma roupa falsa de sacerdote, e agora Mica chega à conclusão. Agora, verso 13, sei que o Senhor me tratará com bondade, porque eu tenho um levita, eu tenho um pastor na minha casa. Boas intenções por trás da desobediência. Mica pensa que está agradando a Deus, porém está traçando uma rota de destruição para a sua vida. Ele pensa que agora porque eu tenho um levita, Deus agora vai me abençoar. Agora que eu tenho um levita na minha casa, tem credibilidade e Deus está com ele. E muitos querem aprisionar Deus, as suas vontades. Ter Deus apenas como um amuleto de sorte. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que você preste muita atenção. Deus não tem que abençoar projetos que Ele não começou. Deus não vai abençoar projetos que Ele não idealizou. Mas tem pessoas por aí, achando que pelo fato de Ele falar em nome de Deus e está tudo bonitinho, Deus vai abençoar. Essa foi a triste realidade de Mica. Ele achava porque agora ele tinha um levita dentro de casa, Deus ia abençoar. Deus não vai abençoar projetos que ele não começou. Sabe por quê? Porque são boas intenções por trás da desobediência. Deixa eu contar uma história para você. Eu era pastor no Brasil. Eu conheci um rapaz que ele era um jovem que gostava muito de estudar a lição da escola sabatina e a Bíblia, ler a Bíblia. E esse jovem, todo sábado, passava a lição. Acontece que ele deixou a sua esposa, foi viver com outra mulher. E naturalmente você sabe que isso é adultério. Mas sabe o que é interessante? Toda manhã, bem cedo, antes de fazer qualquer coisa, adivinha o que aquele jovem fazia? Ele levantava, fazia sua oração, lia sua Bíblia e estudava sua lição. E na conversa que a gente foi ter,
ele me relatou que ele busca a Deus, que ele está orando, que ele está lendo a Bíblia, que ele está lendo a lição, e que Deus iria aceitá-lo. Eu disse, mas você está vivendo na prática do pecado? Não, mas Deus me aceita. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a lição, estou orando. Boas intenções por trás da desobediência. Deus não aceita. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser. Se o seu coração for endurecido, queridos, precisa alguém mais saber de Bíblia do que o Satanás? Você conhece alguém que conhece mais de Bíblia do que ele? Foi tentar Jesus no deserto, já foi citando a Bíblia. Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo conhece a Bíblia. Para de querer se enganar, achando que porque você lê a Bíblia, mas alimentando pecados acariciados, Deus vai lhe aceitar. Não vai. É necessário o abandono do pecado, é necessário abandonar as práticas pecaminosas, é necessário deixar para trás aqueles pecadinhos acariciados, entregar-se verdadeiramente a Deus, e sim, aproximar-se dele com oração, na leitura da palavra. Essas coisas não são erradas, o problema é quando você está fazendo estas coisas para sentir-se bem, sentir-se agradável a Deus, enquanto está cometendo pecados acariciados. Mica estava produzindo uma falsa religião, estava com ídolos falsos, com um éfode falso, com tudo falso, mas ele achava, eu tenho um sacerdote em casa, Deus vai me abençoar. Não vai. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei no vídeo, comenta, compartilha, e mais uma vez só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial a tua vida e toda a tua família.